Peço que já curta e siga o canal, pois você em breve já dormirá. Bons sonhos. Me chamo Edla, mas os homens me chamavam de a fornalha e as mulheres de mão queima-ferro. Poucos conheciam meu rosto, mas todos conheciam o som do meu martelo batendo na madrugada, porque era assim que eu forjava, quando a vila dormia, quando os pecados silenciavam, quando só restava o barulho da minha respiração e o eco da bigorna respondendo como um trovão preso dentro da terra. Nasci filha de ferreiro. Meu pai, Ulf, era um homem de silêncio, calado como pedra, mas com olhos que viam cada faísca como se fossem centelhas do céu. Me ensinou a ouvir o ferro. Sim, ouvir, porque o ferro fala. Ele range, resiste, chora, responde. Se não escutar o ferro, Edla, ele vai trair tua mão. Ele dizia, e eu escutava, mais do que qualquer filha de camponês deveria escutar. Enquanto outras meninas aprendiam a afiar, eu aprendia a temperar lâminas. Enquanto costuravam véus, eu já fazia pontas que rasgavam couro de javali. Me diziam que era errado, que não era papel de mulher, que minha alma ia pro inferno por provocar o aço. Mas eu olhava para minhas mãos sujas de carvão e respondia em silêncio. Minhas mãos moldam, não matam. Quem mata é quem segura. A primeira espada que forjei sozinha se chamava Skarn. O nome veio num sonho. Uma lâmina larga, com um sulco no meio como um rio seco. Leve como pena, mas firme como promessa. Meu pai me observou enquanto eu a testava. Depois disse apenas, isso aí não é só espada, é juramento. E tinha razão. Logo começaram a vir de outras vilas, guerreiros, mercadores, cavaleiros com escudos marcados, monges armados com cruzes nos cintos. Queremos a lâmina da filha do Ulf, diziam, e eu forjava, não por vaidade, mas porque o ferro me chamava. Cada lâmina tinha uma alma, e cada alma uma história que só eu podia ouvir. Um dia, um homem veio de longe. Veio montado num cavalo preto, com capa escura, botas brilhantes, olhos frios como gelo de montanha. Chamava-se Sir Alaric. Disse que lutava por Deus, que era cavaleiro sagrado, que enfrentaria criaturas que sangravam trevas. Preciso de uma espada que não quebre. Toda espada quebra, respondi. Ele sorriu. Então me forge uma que quebre o inimigo primeiro. Aceitei, não pelo ouro, mas pelos olhos dele. Não eram olhos de santo, eram olhos de quem já viu o demônio no espelho. Passei dias na forja, usei fel escuro, misturei com prata roubada de um relicário antigo, usei sal no resfriamento e jurei silêncio a cada batida. A lâmina saiu perfeita, pesada, serena, mas havia algo estranho nela. A cada vez que a martelava, um som grave ecoava, como se houvesse um segundo martelo, invisível, respondendo do outro lado do mundo. Quando entreguei a espada, Alaric sorriu com os lábios, mas seus olhos permaneceram mortos. Como se chama? Você quem vai nomeá-la? Ele olhou para a lâmina. Essa se chamará Vendemorte. E ali, o ar ao redor ficou mais frio. Depois disso, passei semanas sem forjar. Meus braços ardiam, minhas mãos tremiam. E à noite, eu sonhava com espadas que falavam, lâminas que choravam, que sussurravam meu nome, que diziam coisas que minha razão não ousava escutar. Até que um dia, um velho me procurou, roupas rotas, olhos bons, cheiro de pão e madeira. Chamava-se Lars. Você fez a Vendemorte? Perguntou. Assenti. Ele se aproximou, segurou meu pulso. Aquilo não é só ferro. Você tocou em coisa que não devia ser tocada. Fiquei em silêncio. Desenterrou uma alma que estava dormindo. E agora, ela vai querer forja de novo. Ri, por fora,
mais para acender. O ferro fazia faíscas escuras. As brasas sussurravam nomes. E uma manhã encontrei o martelo do meu pai, riscado com símbolos que nunca fiz. Pareciam garras. Meu pai já havia morrido há anos, mas senti sua voz atrás de mim. Não toque mais ferro até entender o que feriu. Fechei a forja por dentro, tranquei com correntes, rezei com dedos que nunca tinham se curvado. Mas o ferro, ele me chamava. Naquela noite, tive um sonho. Eu estava dentro da fornalha, sozinha, com a Vendemorte nas mãos. Ela queimava, mas minha pele não fugia. Então, ouvi uma voz, mas não era de homem, nem de mulher. Era algo entre os dois. Quem molda destino, carrega o preço. E a lâmina sorriu. Acordei com sangue no lençol, corte no braço, sem lembrança de como fiz. E na parede, uma palavra escrita em carvão: reforja. Desde então, não durmo, não rezo, só espero, porque sei que, mais cedo ou mais tarde, ela vai voltar. E quando voltar, a lâmina que forjei será minha prova, ou minha ruína. Na manhã seguinte ao sonho, o céu amanheceu opaco, cinza demais, silencioso demais, como se o tempo segurasse o fôlego. Saí da minha cabana e caminhei até a forja. A corrente ainda estava no lugar, mas o trinco, solto, como se alguém ou algo tivesse entrado. Empurrei devagar. Lá dentro, o martelo estava no chão, a bigorna riscada com um traço curvo, e o balde de água seco, mas eu havia enchido na noite anterior. Dei 2 passos. Foi o suficiente. O chão tremeu sob meus pés, como se uma batida surda vibrasse no solo. Me agachei, encostei o ouvido na pedra e ouvi marteladas, suaves, distantes, mas reais, como se alguém estivesse forjando nas profundezas da terra. Levantei, ofegante, mas não falei nada. Ali, naquele instante, entendi. O ferro não queria mais dormir. Por dias tentei ignorar. Voltei a forjar pequenas coisas, ferraduras, pregos, dobradiças, mas o som voltava. Toda vez que o martelo tocava o metal, ouvia um segundo som, atrasado por um segundo. Clang, clang, como um eco ou uma resposta. Fui até o monge do vilarejo, Padre Goran. Ele já me olhava torto desde que comecei a mexer com ferro. O que você fez, filha? Apenas forjei uma espada. Para quem? Um cavaleiro sagrado. Ele abaixou os olhos, sussurrou uma prece. Às vezes, nem o ouro brilha como deveria, e nem todo cavaleiro serve à luz. Acha que forjei algo profano? Acho que você acordou o que devia ter continuado enterrado. E agora? Agora você precisa calar o que falou com o martelo. Calar o que foi forjado. Como? Metal não volta a ser minério. Aço não vira barro de novo. Mas dentro de mim, eu sabia. A única forma de calar uma lâmina era encará-la. Na noite seguinte, caminhei até o centro da vila. Estava frio, as casas apagadas. O vento fazia os sinos da igreja rangerem como ossos velhos. Bati à porta da casa do velho Lars, o único que ousou me alertar. Ele abriu com olhos úmidos. Você ouviu também, não ouviu? Ouvi. Ele me fez entrar. Seu quarto era pequeno, cheirava a ervas queimadas e couro velho. No canto, uma caixa de madeira com símbolos queimados no tampo. É hora de saber o que você tocou, Edla. Abriu a caixa. Dentro havia um pedaço de ferro torto, antigo, negro como noite, sem lua. Isso foi parte de uma espada, de um tempo antigo, usada por um homem que dizia lutar por Deus, mas servia a si mesmo. Quem era ele? Um cavaleiro, Alaric. Meu sangue gelou. O mesmo que me pediu a Vendemorte. Ele mesmo. Ele não morreu. Ele nunca morreu. Sentei.
as intenções de quem as empunhou. Você quer dizer que a Fendemorte carrega a alma dele, ou pior, algo mais antigo, mais faminto, que usou Alaric como hospedeiro. Saí da casa dele sem dizer adeus. Minha mente girava, a respiração curta, minhas mãos doíam. Cada calo pulsava como se gritasse. E ali, no caminho de volta, vi a fumaça. Saía da forja, fina, azul, mas constante. Corri, cheguei arfando. A porta estava aberta, a brasa acesa, sozinha, e sobre a bigorna, uma espada. Não era minha, não era velha, mas estava ali, como se alguém a tivesse deixado, como um aviso ou um convite. Me aproximei, toquei a lâmina, gelada, mesmo sobre a brasa, na lateral, meu nome gravado, Edla. Mas eu nunca gravei, e então percebi. Ela queria ser tocada, não para ser usada, mas para me ligar de novo ao que estava prestes a voltar. Passei os dias seguintes em alerta. Comi pouco, falei menos ainda. A vila já cochichava. A forja vive acesa. Ela conversa com as brasas. O martelo dela brilha no escuro. E talvez fosse verdade, mas eu não podia parar. Porque toda noite sonhava com Alaric, montado no cavalo preto, com os olhos brancos, com a Fendemorte pingando um líquido escuro que não era sangue. E ele me dizia: refoge, com o nome certo. Eu volto. Comecei a estudar os metais antigos. Misturei ferro com prata, depois com bronze, depois com sal. Cada combinação me dizia algo, mas nenhuma respondia à pergunta que me corroía. E se for eu o elo final? E se for minha alma o último pedaço que falta para ele retornar? Fui até o riacho, onde meu pai me ensinou a mergulhar o ferro. Sentei, esperei e ouvi. Edla. A voz saiu da água, mas estava dentro de mim. Fechei os olhos. Me diz o que eu faço. O riacho respondeu com silêncio, mas o vento soprou e uma folha caiu sobre minha perna. Nela, um furo, redondo, como o olho de uma agulha, como a entrada de uma lâmina. Voltei à forja, tirei o martelo da parede, preparei tudo e comecei a bater. Não sabia o que fazia, apenas seguia o som, a vibração, a ordem que não foi falada. As brasas dançavam, o calor era tanto que senti a pele abrir, mas continuei, horas, dias, sem dormir, até que ela ficou pronta, a segunda lâmina, espelho da primeira, mas sem nome, porque esse nome ainda ia surgir, ou ia ser dito por ele. Na última noite, sonhei com um campo, uma colina, um homem ajoelhado, a espada fincada no chão. Era Alaric, de costas, mas seu corpo quebrado, como se não suportasse mais o que carregava. E ele sussurrou: me liberte ou me termine. Acordei com o coração disparado e ali entendi. A única forma de acabar com a Fendemorte era enfrentá-la com sua irmã. A espada espelho, a lâmina sem nome, forjada para calar o que a outra libertou. Carreguei a nova lâmina nas costas, embrulhada em pano grosso, como quem carrega um corpo. Porque, de certo modo, era isso. Ela ainda não tinha nome, e por isso ainda não tinha vontade própria. Mas a cada passo que eu dava, sentia um puxão nas costas, como se a espada quisesse sair antes da hora. Saí da vila ao nascer do sol. Atravessei campos cobertos de névoa. A poeira grudava nas pernas. O frio entrava pelos pulsos das mangas. E o cheiro do ferro ainda queimava em minhas narinas. Não sabia exatamente onde encontrar Alaric, mas algo em mim sabia para onde ir. Seguia instinto, ou o que restava dele. Na primeira noite, montei acampamento perto de uma árvore que parecia morta. Mas ao tocar seu tronco, ele tremeu. E vi uma pequena flor crescendo no oco da raiz. Ali, pensei, até o que parece seco
No segundo dia, cheguei a uma capela abandonada. Pedras quebradas, cruzes tortas, marcas de fogo. Entrei devagar. No altar, um símbolo esculpido em madeira, duas espadas cruzadas e um olho entre elas. Me aproximei, encostei o dedo no olho e do teto caiu cinza, mas junto da cinza, um pedaço de tecido preso entre as pedras. Puxei, era um brasão, a marca de Alaric. Estava ali, dormira ali, ou se escondera ali, e deixou para trás parte de si. Na base do altar, alguém havia arriscado palavras: quem tocar o ferro sem fé abrirá a porta do que não morre. Engoli seco, porque eu toquei, sem rezar, sem saber, sem temer. Só fiz. E agora, o que foi aberto não queria mais fechar. Continuei. 3 dias, 4, sempre em direção ao norte, onde os ventos ficavam mais gelados e as noites mais estranhas. Comecei a notar animais mortos na estrada: corvos, gatos, coelhos com os olhos abertos, secos, como se algo tivesse sugado só o espírito. E toda vez que eu me aproximava, a espada nas minhas costas pesava mais, como se cada alma que morria fosse atraída por ela ou por quem ela queria encontrar. No quinto dia, cheguei a uma caverna escura, com cheiro de mofo e ferro oxidado. Ali, vi pegadas, grandes, mas arrastadas, como se alguém andasse com um corpo mais pesado que o próprio. Entrei. As paredes respiravam. Sim, respiravam. Condensavam e exalavam, como pulmões de pedra. E no fundo da caverna, um sussurro: Edla. Parei. Meu nome, ecoando, sem boca, sem vento, mas vivo. Edla. Quem está aí? Sou tua lâmina inacabada. Eu não te forjei, mas me sonhou. Você não é real. Então por que me sente? Silêncio. Você quer calar a Vendemorte, Edla? Sim. Então me dê o nome. Qual nome? O teu medo. Saí correndo da caverna. As pedras riam atrás de mim. A terra se contorcia sob meus pés. E ao olhar para trás, vi uma sombra grande, com olhos vermelhos, segurando a Vendemorte. Era ele, ou o que restou dele, Alaric. Mas agora, não era mais homem. Era vontade vestida de aço. Ele não me perseguiu, só olhou e sumiu. Mas deixou no chão um crânio rachado. No meio do crânio, cravada, uma lasca da espada original. Peguei. Ela queimou minha pele, mas mesmo assim, aguardei, porque entendi. Para matar o que forjei, precisava do que ela quebrou. Voltei à vila, não por covardia, mas porque algo em mim sabia que era lá que tudo ia terminar. A forja ainda fumegava.
pulsava como se tivesse vida própria. A lâmina respirava. Sim, respirava. Cada vez que ele a ergueu, senti como se o tempo do mundo parasse por um segundo. Ela não cortava o ar. Ela devorava o espaço. Eu tentava revidar, mas a Voltari pesava. Não de peso real, mas de peso de escolha. Porque cada vez que eu golpeava, ela perguntava: você realmente quer matar o que criou? E isso me travava. Porque, sim, a culpa era minha. Não pelo que Alaric havia feito, mas por ter sido eu, a mão que lhe deu uma nova chance de existir. Conseguimos lutar por minutos ou horas. O tempo ali não fazia mais sentido. Só lembro do suor escorrendo sobre meus olhos, das faíscas subindo como línguas de fogo e da Vendemorte roçando de raspão minha costela, como quem avisa, mas ainda não pune. Num momento de distração, ele me acertou. Não a lâmina, mas o punho da espada. Cai de joelhos. O sangue escorreu pelos dentes. Ele se aproximou. A forja não é tua. Nunca foi. Você roubou um dom que não era pra tua linhagem. Você molda ferro, mas não conhece o preço de dar forma ao destino. Olhei pra ele, com dor, mas sem medo. Então me diga, qual é o preço? Ele se agachou. A Vendemorte encostou na minha testa. Ela estava fria, como morte que já aceitou a si mesma. E ele sussurrou: o preço é que agora só você pode me matar. E no momento em que o fizer, você morre junto. Ele se afastou, virou de costas, como quem diz: me encerre, se for capaz. Fiquei ajoelhada por minutos, tremendo, sangrando, e dentro de mim ouvi meu pai. Todo ferreiro é também coveiro. A frase que ele me disse uma vez, quando enterramos uma espada que havia matado um menino por engano. Na época não entendi, mas agora entendo. Quem cria também enterra o que criou. Levantei, com a Voltari nas mãos, e fui atrás dele, não por vingança, mas por redenção, porque eu sabia, a única forma de libertar o mundo da Vendemorte era sacrificar minha parte nela. Voltei à forja. Ela ainda fumegava, mas o fogo estava mais calmo, como se soubesse que o fim se aproximava. Peguei uma peça antiga, uma tira de ferro fundido, a primeira que meu pai me deu quando completei 11 anos. Fiz um molde, rápido, preciso, e com ele bati a runa final na Voltari, um símbolo ancestral, um círculo rachado por dentro, com um ponto no centro, o símbolo de quebra de ciclo. Na manhã seguinte, subi até a colina onde meu pai fora enterrado. Alaric já me esperava, sozinho, de pé, com a espada cravada no chão. Você veio, sempre vim, vai me matar, vou libertar o que você corrompeu. Ele sorriu e puxou a Vendemorte. A terra em volta rachou, o céu escureceu, mesmo com o sol acima. E ali, lutamos pela última vez. A Voltari cantava. Sim, ela tinha som. Era como uma flauta aguda, afiada, doída. Cada golpe que eu dava, ela gemia. Cada vez que eu bloqueava, ela se irritava. Ela não queria só matar, ela queria corrigir. A Vendemorte reagia como fera. Atacava, rasgava, ria. Sim, ela ria. Não com boca, mas com o som que fazia ao cortar o ar. E então, me acertou de novo. Dessa vez, fundo, no ombro. Cai, gemi, e por um segundo pensei: não vou conseguir. Mas do chão vi algo, uma flor, sozinha, entre duas pedras, igual a da árvore da primeira noite. E entendi: nem todo fim é morte. Alguns são renascimentos travestidos. Levantei,
e sorriu. Obrigado. Pelo quê? Por me lembrar que até uma alcança. Fechou os olhos e sumiu. Não caiu, não sangrou. Sumiu como um pó levado pelo vento. E junto com ele, a Fendemorte virou cinzas. A Votari caiu no chão, rachada, vazia, sem brilho. Peguei, levei até a forja, coloquei sobre as brasas. Ela não queimou, não explodiu, não derreteu, apenas dormiu. E eu sussurrei: descansa agora, porque seu trabalho acabou. Naquela noite adormeci sem medo e pela primeira vez sonhei comigo mesma, caminhando por um campo aberto, com um martelo numa mão e uma flor na outra. E no céu, nenhuma espada, só estrelas. Depois que Alarik se foi, a vila amanheceu mais leve, mas o silêncio não era de paz, era de rescaldo. Aquele tipo de quietude que fica depois de uma tempestade, quando a lama ainda cobre o chão, quando o ar ainda cheira a fumaça, quando o corpo sabe que sobreviveu, mas a alma ainda não entendeu. Fechei a forja, não com tranca, mas com pano preto na entrada. Um pano antigo de minha mãe, úmido de tempo, mas firme como luto. E deixei lá o martelo, a bigorna, os moldes, a Votari rachada, deitada sobre cinzas frias, como uma espada que depois da batalha decidiu não ser mais lâmina, mas memória. As pessoas começaram a me visitar, primeiro de longe, com olhos tímidos, depois mais perto, com oferendas, peixes, frutas, ervas, velas. Para agradecer, diziam, mas eu não agradecia de volta, só olhava, porque ainda não sabia se o que eu havia feito era salvação ou consequência. Fiquei semanas calada, andava pela vila como um fantasma, dormia pouco, comia menos ainda, e sempre voltava para a colina, onde finquei a espada pela última vez. Ali, onde a Fendemorte virou pó. O vento soprava mais forte ali, e parecia me escutar. Um dia, encontrei uma criança me esperando perto da cruz. Você é a Senhora do Ferro? Assenti. Minha mãe diz que a senhora fala com o fogo. Já falei. E por que parou? Porque o fogo falou de volta. Ela ficou em silêncio. Depois disse: queria que a senhora fizesse uma espada para mim. Por quê? Porque quero defender minha irmã. Ela ouve vozes quando dorme. Olhei bem dentro dos olhos da criança. Tem coisas que a gente não corta. Tem coisa que a gente só escuta. Ela pensou. Depois sorriu. Então ensina a gente a escutar. E foi assim que meu martelo virou palavra. Comecei a ensinar sem forjar. Reuni mulheres, crianças, homens que nunca seguraram espadas. Falei de metais, de brasas, de sons que o ferro faz quando mente. Sim, o ferro mente. Quando não quer ser lâmina, ele canta com desafino. Quando quer matar, ele chia antes de ser batido. E quando quer apenas ser, ele fica em silêncio. Edla, a ferreira, virou Edla, a contadora de brasas. Passei a escrever em pedaços de madeira os símbolos que vi nos sonhos. Gravava runas nos troncos das árvores. Escondia pedaços de minério nos campos. Não para alguém encontrar, mas para que a terra lembrasse. Porque tudo que é lembrado não volta com raiva. Voltei à casa do velho Lars, mas a porta estava aberta. Dentro, tudo igual. Só que ele se fora. Sobre a cama, um saco de couro. Dentro, um livro. Chamava-se O Sangue do Aço, escrito à mão, com desenhos de lâminas antigas, frases enigmáticas, e no final, um bilhete. Quem molda a espada com pressa, cava a cova com calma. Li o livro por dias e entendi que eu não fui a primeira, nem serei a última. Outras mulheres já haviam tocado no metal da perdição. Outras mãos já haviam moldado o destino sem querer, mas poucas tiveram coragem de enterrar a própria obra
onde a espada termina, e cravei nele o símbolo da flor do meu sonho, com um traço atravessando o caule, feito cicatriz, e o coloquei no centro da forja, como se dissesse: aqui nasceu a espada, aqui a espada descansou, aqui termina o ciclo. Passei a ensinar sobre o ciclo do ferro, do minério à lâmina, da lâmina à ferida, da ferida à cura, da cura à lembrança. E as pessoas começaram a entender. Nem toda espada serve para cortar. Algumas existem para ensinar onde não devemos tocar. Uma mulher me procurou, grávida. Ouvi dizer que a senhora também escuta o ventre. Assenti, coloquei a mão sobre a barriga dela e senti não só o bebê, mas o eco do mundo dentro dela. Era como metal fundido, pronto para ser moldado. É menina, sussurrei. Ela sorriu, como sabe, porque ela dança por dentro, e só quem dança no escuro é mulher que já veio com espada na alma. Ela chorou e me abraçou. Na noite seguinte, acendi a forja, não para forjar, mas para celebrar. Fiz um pequeno altar com carvões apagados. Coloquei o martelo do meu pai, o pedaço da Votari, o livro de Lars e uma flor seca. E ali, rezei do meu jeito, sem palavras, só calor, porque o fogo ainda é a oração mais antiga que existe. O Palué dizia que os nomes da gente ficam na fumaça. Eu acredito, então deixei a fumaça subir. Subir como oração, como lembrança, como promessa. E naquele instante decidi: nunca mais forjarei espadas, mas forjarei outra coisa. Histórias, histórias que ensinam, histórias que avisam, histórias que dormem em voz baixa. Para acordar só os que têm ouvidos de ferreiro. Dizem que quando a gente para, o mundo continua, mas o mundo da forja espera. Ele não acelera, não implora, não exige, só observa, como uma brasa esquecida que, ao menor sopro, acende de novo. Mesmo sem forjar, eu nunca abandonei o ferro. Ele ainda estava em mim, nas mãos calosas, no cheiro que impregnava os cabelos, no jeito de andar, firme, como quem carrega peso, mesmo de mãos vazias. E o povo começou a entender. Eu não era mais ferreira de espadas, era ferreira de memória. Minhas discípulas nasceram do barro da vila. Ula, a mais velha, aprendeu a ouvir o ferro antes mesmo de segurar um martelo. Ela dizia que escutava sussurros quando passava a mão sobre a bigorna. Eles conversam, Edla. Ela me disse certa vez. Quem? Os que vieram antes. E o que dizem? Que ainda não terminamos. Eu não respondi, mas anotei a frase em carvão, no fundo da oficina. Ainda não terminamos. Outra era Mirta, jovem, ágil, com cicatrizes nas costas que ela nunca explicava. Preferia silêncio, mas quando batia o martelo, batia como quem grita. Cada golpe dela era um aviso, um lamento, um pedido de perdão em forma de ruído. E havia também Lena, essa, diferente. Tocava o ferro como quem toca pele de criança. Sutil, com carinho. Ela não batia, ela moldava com jeitinho. E dizia que cada lâmina só cortava o mundo porque
figura de um cavaleiro. Chamava-se Malric. Disse que buscava uma lâmina ancestral, que era uma espada feita pelo nome Edla. Fiquei em silêncio. Ouvi dizer que a senhora forjou a Vendemorte e que criou uma irmã para ela. Ambas já descansam. Mas o que é enterrado pode ser desenterrado. Essa frase, ela me fez arrepiar inteira, porque não era ameaça, era certeza. Fiz que não com a cabeça. Não temos mais lâminas para venda. Ele sorriu. Mas tem discípulas. Olhei para trás. Vi Ula, Mirta e Lena me observando da oficina, com olhos atentos, com medo disfarçado de curiosidade. Elas não forjam espadas, forjam ferramentas, pro bem, pro uso, pro sustento, até que alguém peça algo mais. Dei um passo à frente. O tempo dos pedidos acabou. Ele virou as costas e foi embora. Mas antes de sumir, deixou cair um pequeno disco de ferro no chão. Um disco com um símbolo conhecido. O mesmo olho entre duas espadas que vi na capela abandonada. Naquela noite, reuni as 3 brasas. Colocamos o disco sobre a bigorna e em volta desenhamos um círculo de carvão. Esse homem, Malric, ele não é só comprador. É alguém que busca poder e sabe exatamente onde encontrar. O que vamos fazer? Perguntou Mirta. Esperar. E se ele voltar? Ele não volta. Ele retorna. Os dias passaram. As meninas continuaram os treinos. Faziam facas, enxadas, pontas de lança. Mas uma delas escondeu algo. Ula, eu sabia. Seu olhar mudara. Estava mais agudo, mais sombrio. E numa madrugada, acordei com um som, não de batida, mas de lamento do ferro. Fui até a oficina. Lá estava ela, sozinha, com uma lâmina preta em mãos. O que é isso? Ela se assustou. Tentou esconder, mas eu já sabia. Ula, você não. Eu só queria entender. Entender porque o ferro geme quando ninguém está por perto. Porque você o tocou com intenção errada. Eu não quero matar. Só quero ouvir o que ele quer me dizer. E ele disse. Ela abaixou os olhos. Disse que o Malric voltará com espadas antigas. E que se a gente não tiver nenhuma, não teremos como defender ninguém. E o que você quer fazer? Quero forjar uma espada que não sirva a ninguém, que só obedeça ao som da verdade. Eu a abracei, mas dentro de mim um nó se formou, porque eu sabia, nenhuma espada obedece à verdade. Todas obedecem à vontade de quem a empunha. No dia seguinte, convoquei o conselho da vila. Expliquei sobre Malric, sobre o símbolo, sobre os tempos antigos, sobre Alaric. A maioria não quis escutar. Outros pediram proteção. Então foge de novo, Edla. Não posso. Mas você sabe, você é a única que pode. E eu disse, não sou mais ferreira. Sou ponte. Se vocês quiserem atravessar pro outro lado, façam com os pés firmes. Mas muitos não entenderam. Porque gente com medo não escuta palavras. Só escuta promessas de aço. Naquela noite, Lena me procurou. Edla, me diz a verdade. Digo, você ainda tem medo da Vendemorte? Pensei, não tenho medo da espada. Então de quê? Do vazio que ela deixou em mim. Ela segurou minha mão. Então me ensina a ocupar esse vazio. Como? Com outra coisa. Com nome. Com lembrança. Com história. E se eu errar? A senhora me corrige. Sorri. E entendi. O ferro já não precisava de mim. Mas as palavras, ainda assim. E ali, naquela noite, enquanto Lena dormia encostada na bigorna, eu comecei a escrever minha história. Com carvão, em couro cru, página por página. Como se, a cada linha, eu desmanchasse mais uma gota do peso que carreguei em silêncio. A vila
verdade, com palavras afiadas, do tipo que cortam confiança. Ele vai voltar. Malric não era qualquer um. Ele falava com os antigos, e entre as palavras soltas, uma certeza começou a crescer. Edla precisa forjar outra espada. Edla tem que defender a gente. Mas ninguém dizia isso olhando nos meus olhos. Diziam de canto de boca, de trás da porta, com medo de que eu negasse, ou pior, aceitasse. As três brasas sentiam o clima. Mirta passou a dormir com um martelo no colo. Lena escrevia orações em pedaços de couro. E Ula voltou a desaparecer nas madrugadas. Até que numa manhã encontrei a bigorna quente. Mas ninguém havia tocado a forja. Pelo menos, não viva. Ula me encarou quando a confrontei. Você acendeu o fogo? Não. Então quem? O ferro. O ferro não acende fogo sozinho. Não esse, mas aquele. Ela apontou para o fundo da oficina. Ali, entre tábuas soltas, estava a lâmina preta, a que ela tentou forjar em segredo. Ela havia crescido. Sim, crescido. Mais espessa, mais longa, com o símbolo do olho fundido no centro. Você continuou, Ula. Eu só deixei ela respirar. Isso não é uma espada. Isso é um chamado. Eu sei. E você pretende responder? Ela hesitou e respondeu. Alguém vai ter que fazê-lo. A frase ficou em mim, como espinho na carne. Porque eu sabia, se ninguém pegar a espada que escuta, alguém será escolhido por ela. E talvez esse alguém não esteja preparado. Na semana seguinte, chegou um mensageiro, montado num cavalo escuro, roupa de couro, rosto coberto. Entregou um pedaço de pergaminho, escrito em tinta vermelha. Na próxima lua, retorno. Tragam o que me pertence, ou levarei o que ainda não nasceu. Assinado, M. Eu sabia o que ele queria. Queria a espada, a lâmina preta, o metal que cresceu com o medo, que se alimentou dos cochichos, que foi nutrido com dúvida, pressa e desespero. Reuni as meninas. Malric volta na próxima lua. E ele quer o que não devemos dar. Então o que fazemos? Perguntou Lena. Esperamos. E se ele atacar? Não responderemos com ferro. Mas e se for a única linguagem que ele entende? Então que seja ele quem empunhe primeiro. E depois? Depois a gente escuta. Naquela noite, Lena foi a primeira a quebrar o silêncio. Edla, e se a espada preta estiver escutando a gente agora? Ela está. E se ela estiver esperando uma dona? Ela está. E se essa dona for Ula? Eu olhei para Ula. Ela não desviou. Então, que Ula decida quem ela é. Na manhã seguinte, Ula sumiu. Deixou uma única frase queimada no banco da oficina. Se o ferro me escuta, eu também escutarei o ferro. Fomos atrás. Caminhamos por horas. Atravessamos o riacho. Subimos a colina. E lá estava ela, sozinha, de pé, com a lâmina preta nas mãos. E no rosto, um tipo de paz. Mas era uma paz errada. Silenciosa demais. Ula, o que você fez? A espada me contou um segredo. Que segredo? Que o Malric não quer lutar. Como assim? Ele quer sangue. Mas isso é lutar? Não. Ele quer sangue de propósito. Quer que a espada escute dor, para então escolher ele como dono. Eu engoli seco. E o que você fez? Ela levantou o braço e mostrou um corte profundo no antebraço. Dei a ela o que ele quer, mas da forma certa. Isso é loucura, Ula. Isso é controle. Mirta se ajoelhou, com lágrimas nos olhos. Você não precisava fazer isso. Precisava sim, porque alguém precisa ser mais louco que o Malric, para impedir que ele pense que o mundo é dele. Lena pegou a espada com delicadeza. Ela está quente e pulsando. Sim, pulsava, como coração, como útero, como tambor antes da guerra. E eu soube, naquele
instante, aquela espada já não era da gente. Era de todos os silêncios que haviam sido ignorados até agora. Quando a lua cheia nasceu, Maurik retornou. Vestia preto. Tinha olhos de âmbar e nenhuma sombra o seguia. Mas onde ele pisava, o chão secava. Trouxeram o que me pertence? Não, respondi. Então trouxeram guerra. Trouxemos escuta. Ele sorriu. O mundo não escuta. Ele obedece. Só até aprender a dizer não. Ula deu um passo à frente, com a espada preta nas mãos. Ela tem um nome. E qual é? Surda. Maurik arqueou a sobrancelha. Uma espada que não escuta. Exato. Porque ela não escuta ordens. Só escuta quem carrega a verdade. Ele gargalhou. E você acha que tem verdade em ti? Tenho corte, tenho sangue, tenho peso e tenho escolha. Então escolha. Ula ergueu a espada e gritou: hoje a lâmina não será tua, porque eu a fiz para me reconhecer, não para te obedecer. Maurik puxou a espada dele, negra, com runas vermelhas, e a batalha começou, mas não como antes. Dessa vez era diferente, porque não era entre o bem e o mal, era entre quem ouve e quem impõe. O som da primeira batida não foi de aço contra aço, foi de vontade contra vaidade. Ula firmou os pés no chão, surda em mãos, olhar fixo, sem tremor. Do outro lado, Maurik sorria, mas seus olhos estavam vazios. Vamos, menina, me mostre o que aprendeu com a velha. Não aprendi para te mostrar, aprendi para me lembrar. Ele atacou, rápido, movimento seco, certeiro, treinado. A lâmina dele veio girando como serpente faminta, mas surda não respondeu. Ula recuou, desviou, não atacou, vai só correr. Espadas foram feitas para cortar, não para correr. Nem toda espada. Algumas foram feitas para guardar. Ele parou por um segundo, curioso. Você sabe mesmo o que está segurando? Não. Então larga. Não. E foi aí que Surda vibrou, sozinha, sem golpe, sem pressão, sem contato, como se respondesse a uma verdade que só ela ouviu. Maurik atacou de novo, dessa vez com fúria. O chão estalou, a grama queimou, o ar ficou pesado, mas Surda parou o golpe, sem esforço, sem estalo, sem faísca. Só parou, como se dissesse não. E Maurik recuou, assustado. Que bruxaria é essa? Nenhuma. Isso é aço encantado. Isso é aço que decidiu não ser refém. Mentira. Toda lâmina serve a alguém. Então talvez essa sirva a ela mesma. Lá atrás eu observava com Lena e Mirta. Ela não está lutando, sussurrou Mirta. Está educando, respondi. Educando quem? O próprio ferro. Maurik girou a espada e atacou com fúria descontrolada. O chão se abriu sob seus pés. As árvores estremeceram, mas Surda vibrou de novo. E dessa vez soltou um som, baixo, agudo, quase imperceptível. Mas quem escutava sentia dentro do osso. Era como um sino enterrado, chamando o que está dormindo há muito tempo. E todos os moradores da vila saíram de suas casas, como sonâmbulos. Vieram ver, ouvir, sentir. Porque Surda não cortava, ela reunia. Maurik sentiu. O que você fez? Eu deixei que ela falasse. Espadas não falam, só quando você não escuta. Ele gritou e golpeou novamente. Atingiu o peito de Ula. Ela caiu, mas não sangrou. A armadura improvisada segurou. O
surgiu na lâmina, gravada por luz invisível. Basta! Malric ecoou. O que é isso? É o que você nunca soube dizer. Não entendo. Justamente por isso, você não pode mais comandar nada. Ela se levantou. Mirta e Lena vieram ao seu lado. E eu também. As três brasas e a guardiã. Não guerreiras, vigias. Ula ergueu a espada. Não em ataque, mas em rendição. Um gesto puro, sem desafio, sem medo. E Malric chorou. Sim, chorou. Porque a espada que ele desejava negou o seu nome. Ele caiu de joelhos. Eu só queria deixar algo no mundo. E você deixou. O quê? Uma lição. De que poder sem escuta vira grito surdo. Malric não foi morto. Foi deixado. Ali, sentado na relva, chorando, até desaparecer entre as árvores, sem cavalo, sem armas, sem nome. A vila voltou à respiração lenta. A forja foi reaberta, mas não para lâminas. Passamos a criar sinos, ferramentas, correntes para poços, pontas de agulhas para curar. E no centro da oficina, surda, descansava, gravada em pedra, sem ser tocada, esperando, não por guerra, mas por quem tiver algo importante a dizer. Depois de Malric, ninguém mais falou em guerra. Não porque a violência acabou, mas porque a vontade de gritar perdeu o sentido. Na nossa vila, os dias voltaram a se desenrolar devagar, como linhas de linho secando ao sol. Mas algo estava diferente. As pessoas escutavam melhor, não só com os ouvidos, com os olhos, com as mãos, com o silêncio. A forja foi transformada. Não deixamos de acender o fogo, mas o fogo agora ardia em outro tom. Antes, ele rugia. Agora, ele sussurrava. Criamos um novo símbolo na entrada. 3 martelos cruzados, com uma flor entre eles, e um traço que os unia na base, como raiz. O povo passou a chamar o local de Casa do Som que Vem do Aço. Ali, ensinávamos mais do que forja. Ensinávamos escuta. Lena começou a escrever pequenos livretos, com histórias de objetos. Sim, objetos. Machados que cortaram árvores, que hoje são casas. Espetos de ferro, que já sustentaram banquetes em tempos de fome. Anéis de pregos antigos, que se transformaram em colheres de parto. Ela dizia, todo metal tem passado. Cabe a nós não esquecer. Mirta, por outro lado, virou a responsável pela escuta dos bravos. Gente que voltou da guerra. Feridos, sem perna, sem braço, mas com o peso do que viram nos olhos. Ela não curava com remédios, curava com pausas, com marteladas ritmadas, com silêncio no tempo certo, com histórias contadas com o olhar. Ula guardava surda, não a tocava mais, mas a limpava todo dia, com pano de algodão embebido em óleo e chá de flor de pedra. Por que flor de pedra? Perguntei uma vez. Porque sobrevive ao frio, ao tempo e ao esquecimento. A lâmina nunca mais falou, mas todos que entravam a sentiam. Viajantes começaram a chegar, não para comprar espadas, mas para aprender a não precisar delas. Homens do norte, mulheres do sul, jovens das cidades, todos em busca de um novo som. Não o do choque entre metais, mas o do encontro entre memória e gesto. Certa vez, chegou um menino com uma caixa de madeira. Tímido, trouxe isso da minha avó. Abriu a caixa. Dentro, um punhado de pedaços de ferro, retorcidos, enferrujados. O que quer que façamos com isso? Perguntei. Quero que eles virem alguma coisa que não machuque ninguém.
ouvirá ao fundo um som que não sabe de onde vem, mas que toca algo dentro de você. Esse som é surda, calada, gravada, presente, lembrando a todos que uma lâmina não precisa gritar para mudar o mundo. Hoje, acordei com os ossos pesados, mas o coração leve. Acordei antes do sol, como fazia quando era jovem, mas agora, sem pressa. A casa estava em silêncio, mas um silêncio diferente. Não vazio, não solitário. Era o silêncio de tudo estar em seu lugar. Passei a mão sobre o ferro frio da maçaneta. Ele não falou, mas também não precisou. Porque com o tempo, a gente aprende a sentir o que não precisa mais ser dito. As 3 brasas estavam todas lá fora. Lena colhendo flores para infusão. Mirta afiando um prego como se fosse ouro. Ula sentada diante de Surda, sem tocar, só, estando. E eu entendi. O fogo que acendemos pegou em outras almas. A vila já não pergunta mais por armas. Pergunta por histórias, por receitas antigas, por nomes que os ventos sussurram. Até os mais velhos começaram a contar suas memórias, como se agora elas valessem ouro. E valem, porque memória é a única espada que não pode ser roubada. Voltei à oficina, tudo igual. O mesmo banco, a mesma bigorna, a mesma rachadura na parede. Toquei nela, a rachadura, e senti o frio do tempo passado ali, como cicatriz antiga que já não dói. Sentei, com um pano no colo, e comecei a escrever. Não um novo capítulo, mas um fechamento. Algo para deixar ali, para quem vier depois. Escrevi assim: se você encontrou essa forja, é porque algo em você ainda escuta. Essa casa não é só de ferro, é de escuta, é de espera, é de recomeço. Forge, mas não para cortar, forge para lembrar. E quando seu tempo acabar, que seu silêncio fale por você. Fechei o pano, coloquei em cima da bigorna e deixei ali, não com tristeza, mas com um tipo de alegria que só tem quem fez o que precisava. E parou na hora certa. Na colina, as flores haviam crescido, e lá, no alto, Surda continuava gravada, sem dono, sem uso, sem ambição, mas cheia de presença. Toda criança que nasce na vila é levada até ela, não para pegar, mas para olhar, e assim ela reconhece o futuro. Às vezes, ainda escuto a voz do meu pai. O ferro também sonha, e eu respondo: agora ele dorme. O Paluaé costumava dizer: a ferramenta mais poderosa é a que não se vê. E talvez ele estivesse certo, porque ninguém vê a escuta, ninguém enxerga o silêncio, mas todos sentem. Hoje, as 3 brasas são chamadas de as guardiãs. Não guardam armas, guardam rumos. Quando alguém se perde, procuram uma delas. Quando alguém se cala demais, elas escutam até o que não foi dito. Porque foi isso que construímos aqui. Um lugar onde até o silêncio tem tradução. Em noites de lua cheia, reunimos a vila em roda. Sem fogueira, sem festa, só olhos atentos e corações abertos. Ali, cada um conta uma história, uma queda, um perdão, um medo, um sonho. E ninguém interrompe, ninguém ri, ninguém julga. Ali, o que é contado vira fundição invisível. E tudo que é derretido com verdade vira forma nova. Já estou velha, mas não frágil. Estou no ponto certo entre presença e partida, como ferro, no momento exato, antes de ser moldado. Ainda quente, mas já aceitando o descanso. Deixo esse relato para quem chegar depois, para quem talvez esteja cansado de cortar,
o som que o vento carrega nas pontas dos sinos, o som do móbil feito de ferros resgatados, de guerras vencidas por dentro, o som que não grita, mas faz lembrar, porque é assim que termina uma história feita com ferro e cuidado, em silêncio, mas jamais em vão. Antes que a história comece, peço que já curta e siga o canal, pois você em breve já dormirá. Bons sonhos. Meu nome, bem, quase ninguém nunca o pronunciou com delicadeza, mas se quiser me chamar de algo, pode me chamar de Ada. É estranho pensar que alguém como eu, nascida entre raízes e rezas da costa de Luanda, acabaria onde acabei. Mas naquela noite, enquanto o mar rugia feito fera faminta, eu estava ali, com os pés descalços, joelhos afundados no sal entranhado das tábuas úmidas, e uma vida prestes a nascer nas minhas mãos. Antes disso, havia apenas o breu do porão, o cheiro espesso de suor, sangue e medo antigo, que se agarrava aos pulmões como corda de enforcar. Não havia estrelas lá embaixo, só o barulho abafado das ondas batendo do lado de fora, e o som surdo de correntes arrastando, como se o navio inteiro tivesse alma. Uma alma doente. Mas antes de tudo isso, eu era só uma menina. E foi assim que começou. Meu pai era pescador, minha mãe, parteira. Eu cresci ouvindo dois tipos de cantos, os que vinham do mar e os que vinham do ventre. As mulheres vinham até a nossa casa de palha com dores, com esperanças, com orações no rosto. Minha mãe as recebia com ervas fervendo, panos brancos e palavras firmes. Foi com ela que aprendi a ouvir os sinais do corpo, o ranger da bacia,
suor frio no topo da testa, a respiração que fica mais curta, o choro que não é de dor, mas de entrega. Quando completei 14 anos, minha mãe colocou minha mão em cima da barriga de uma mulher prestes a dar à luz e sussurrou: "Sinta, a vida quer sair, mas precisa de coragem." Foi ali que descobri que meu dom não era só ver a dor, era atravessá-la junto com quem carregava. Mas o destino é um bicho cruel. Vieram de madrugada, com tochas, botas e armas. Ninguém corre quando vê luzes no escuro, porque a luz ali significava destruição. Me amarraram junto com outros tantos. Choros, gritos, vômitos. Eu não chorei, não por bravura, mas por desespero mudo. Vi minha mãe cair no chão, com os olhos abertos, sem mais vida. E eu fui jogada no navio como um saco de café, como carga. Era 1791, e o navio se chamava La Vierge Noire, a Virgem Negra, um nome bonito para um inferno flutuante. No porão não havia noite ou dia. A única luz que entrava era a de uma vela solitária, que um marinheiro deixava acesa quando precisava me chamar. "Parteira!" Era assim que gritavam, como se eu fosse um pedaço de corda, como se o dom que eu tinha fosse mais uma função da tripulação. Não se tratava de compaixão, era medo de perder a mercadoria. Porque, sim, mulheres grávidas também eram acorrentadas, e seus filhos, se nascessem vivos, seriam vendidos como bônus. Mas eu, mesmo sendo prisioneira, mesmo com feridas abertas nas costas e tornozelos, eu ajudava. Por quê? Porque no fundo, eu ainda acreditava que cada nascimento era uma pequena rebelião contra a morte. Naquela noite, que ainda vive em mim como um sussurro constante, me chamaram às pressas. A mulher estava em trabalho de parto há horas, fraca, desidratada, com as pernas inchadas e os olhos fora de foco. Ela me olhou, não pediu ajuda.